Beleza, vocês criaram os pacotes, né? Isso. A duração é essa mesmo? Quantos dias que está na estrutura? Deixa eu ver aqui, lazer para concretar. É isso aqui, ele já passou. A gente vai concretar agora dia 4/7, 5, né? 5/7 a estrutura. E daí a gente passa para o tipo 1. Tipo. Ele já deixou certinho, tudo. Legal. Deixa eu ver a alvenaria aqui. Uma pergunta, vocês ficam 90 dias executando a estrutura? Volta. É porque ele tem 90 dias. Isso, são 2.700 metros quadrados, e ali tem umas 3 piscinas, né? 2 piscinas, Deu 90 sim, ele dias. colocou a estrutura do lazer, né, toda. Pelo que eu entendi, é do embasamento todo essa estrutura. Isso. Não, só do lazer aqui, Só do lazer. Desse pavimento. Por exemplo, aqui o G3... O G3 a gente fez em quanto tempo? 58 dias. O que a gente está fazendo? Está fazendo metade da laje, né? Daí tira todo o escoramento, coloca do outro lado e faz, né? Aí o tipo, vocês estão colocando quantos dias? Deixa eu ver como é que ele fez. 30 dias, Já está considerando escoramento. Sim, e aí a gente tem essa laje, por exemplo, no Project ele está 11 dias, metade da laje, que a gente tem uma junta de dilatação, e mais 11 dias a outra metade. Daí eu acho que ele já botou 30 aqui. Uma outra forma que vocês poderiam fazer, e vai depender muito de como vocês querem medir isso, seria separar ali nos lotes. Separar o setor A, não sei como vocês chamam, essa parte do pavimento, é uma laje muito extensa. Então, a gente, pensando num cronograma vertical, a gente separa por pavimento. Pensando no cronograma horizontal, no mesmo local, acontecendo muitas coisas, a gente pode também separar por setor, né? Então, setorizar essas lajes de acordo com como vocês fazem, para vocês conseguirem visualizar. Primeiro eu faço a laje da esquerda, da direita, enfim, de cima, norte. Isso. Como vocês preferirem. Gostei da tua ideia. Como que eu faria aqui? Aí você adicionaria mais um lote. Você pode adicionar... Mais um lote aqui? Ou eu posso dividir esse no meio? Você comentou uma vez que daria para dividir, né? Sim, a gente consegue dividir, mas a divisão ela acontece quando a gente já começou a medir a obra, e aí por algum imprevisto, alguma coisa que aconteceu, você teve uma quebra naquela atividade, uma interrupção na atividade. Ela vai ter que ficar alguns dias sem ser executada, você não quer que aquilo contabilize como previsto, e aí você pode dividir a atividade para ela acontecer em 2 momentos. 2, 3, aí, de acordo com as divisões, né? Mas, pensando no plano estratégico, aí a gente tem aqui o eixo Y, que seria o que vai determinar o seu plano de ataque. Olha, meu plano de ataque aqui é começar nesse pavimento, mas dentro desse pavimento eu quero começar pela piscina, como você disse ali na área de lazer. Quero fazer a área da piscina, em seguida eu vou para uma outra área de lazer, sei lá, área de jogos, não sei como vocês estão separando, para vocês conseguirem ter essa visualização de quais são os locais onde estão tendo atividade, sabe? Entendi, já que a área é muito longa. Assim, vai diminuir essa duração que vocês têm ali no cronograma, e vocês vão conseguir replanejar, medir, acompanhar de uma forma mais assertiva. Assertiva. O que você me indica, assim, agora não é nem tanto previsível, né? Mas mais planejamento, mais em cima do previsível. Você olhou 90 dias, você se assustou. O que me passa, assim? Como é que vocês vão controlar uma coisa de 90 dias? Acredito que seja essa a tua pergunta. Sim. O que seria de prazo, assim, 15 dias, uma coisa interessante, até 10, 20? Aí a gente pode, se quiser, pode até responder, mas só trazendo assim, ela deve complementar, mas
tem o TACT, né, tem o ideal, como vocês, o ritmo de trabalho que vocês querem trabalhar. A estrutura é normal, ela tem um pouco de tempo maior também, mas é muito pensando no equilíbrio de todo o cronograma. Aí, se quiser trazer mais pontos, assim, tá falando de cronograma, de Lean, né, sobre esses detalhes. Tá. É que, assim, a gente tem um impasse tremendo nessa obra, que é o financeiro dela, né? Então, o que que acontece? Muito a gente conseguiu contratar o Previsio por causa do financeiro, nem tanto o cronograma em si, físico. Eu acredito que o Jonathan botou a estrutura, porque no project... Boa tarde, Jonathan. Ô, Jonathan, quer vir aqui, Jonathan? Onde é que tu tá? Não te achei. Aqui no comercial, hein? Tá na televisão. Tá por isso? Tá, tô indo lá então. Vem aqui, que daí você pega o meu computador aqui, tá melhor aqui. Beleza, já chego aí. Tá, Viu, Laís e Giovana? Deixa o Jonathan vir aqui, ele explica mais, mas a questão, assim, ó, é financeira. Então, ele deve ter posto, porque o diretor quer assim, ó, muda isso aqui, vamos fazer isso. Então, assim, ele quer todos os valores, como é que precisa. Então, assim, ele não quer dividir muita coisa, eu acho. E daí a gente estava buscando uma maneira de fazer um cronograma físico-financeiro, mas financeiro mesmo, sabe? A gente paga em 30, 60, 90. Como é que eu vou fazer isso, sendo que fisicamente ele fez em um mês, sendo que financeiramente vai ser em 3 meses? Então, a gente tem essa dificuldade do como é que a gente vai fazer esse físico-financeiro para a diretoria. A gente precisa de uma ajuda de vocês, uma ideia, enfim. Então, a contratação do Previsio foi muito mais pelo financeiro, pelo cronograma, porque, assim, o Jonas já trabalhou com MS Project, eu trabalhei como engenheiro de planejamento da Petrobras por muito tempo, então eu mexi a primavera, cronograma. Então, o cronograma para nós não é a dificuldade, nem para o engenheiro Lucas, também já trabalhou. O nosso problema é físico-financeiro. Ó, chegou o homem aqui. Gi, quer falar sobre esse ponto? Pode continuar, Laís, já que você... Eu vou trazer essa parte, assim, do orçamento. Uhum. Se você quiser falar do cronograma, detalhes, assim, a Gi é super fera em cronograma. Eu acho que ela vai conseguir complementar até melhor, né? Trazer mais pontos. Mas posso falar, Jonathan? Pode falar. Aqui na Prevision, a gente vai fazer... Tá retornando o som, aí se puder... Aí, é que tá... boa. Agora deu. Boa. Então, vocês querem fazer a vinculação do orçamento com o planejamento. E é isso que a gente vai fazer aqui na Prevision, inclusive hoje, né, o assunto que a Gi vai trazer para vocês. O nosso cronograma, o nosso orçamento aqui é um orçamento executivo, ou seja, cada vez que você executar uma atividade, você vai estar agregando esse valor ao orçamento. Então, a gente vai dizer ali que a alvenaria, cada alvenaria que eu fizer, eu vou agregar R$100, supondo, só de exemplo. Então, cada alvenaria, quem dera, né, se fosse só R$100. Cada alvenaria, a gente vai adicionando, né, R$100 àquele orçamento, para fechar ali o orçamento total, o valor que vocês definiram que vocês vão gastar para executar aquela obra. Isso, então, é o valor de orçamento agregado. Hoje, a Gi ela vai mostrar para vocês que a gente vai fazer a vinculação desse orçamento com o planejamento de diversas formas, de uma maneira muito flexível. E aí, vocês têm a integração consciente, correto? Correto. Correto, né? E aí, aqui dentro, a gente vai medindo, vai dando os avanços físicos e automaticamente esse avanço físico que você faz da obra, ele já vai ser revertido no valor agregado. Então, eu digo que eu avancei 50% nessa alvenaria físico, né? E eu já sei, de acordo com o vínculo que eu dei a ela, o quanto que ela agregou no meu orçamento. Depois de vocês terem medido e aí finaliza, né, faz o replanejamento, enfim, aí de acordo com o ciclo de vocês vão levar essas informações para o Cienge. Então, a gente vai levar para o Cienge o quanto que vocês estão avançando, as datas, bem aí entra essa parte importante,
que o Juarez comentou, né, sobre de quando que você vai estar executando e quando que você vai estar pagando, né? Às vezes a gente contrata o elevador, por exemplo, tem coisas que a gente paga antes, né, até chegar no dia de fato que a gente vai Isso. executar. Então, assim, você vai levar para o Cienge as informações da data do início e do término de cada atividade, até essas pausas que tem. Então, janeiro está previsto para fazer 10%, fevereiro 20%, mas março não tem 0% para ser realizado, aí depois eu volto a fazer. Todos esses previstos, eles vão ser levados ali para o Cienge, então você vai ter uma noção de quando você vai estar agregando aquela atividade para você conseguir ter essa análise de fluxo de caixa lá dentro do Cienge. Lá dentro do Cienge, eu não sei se vocês já emitem um relatório de curva é curva de nível, esqueci o nome. Relatório por nível, por Custo nível. por nível. Custo por nível, perdão, me fugiu a cabeça. Custo por nível. Então, ali lá vocês conseguem, né, gerar essas informações, elas vão ser atualizadas nesses relatórios também. Vocês não vão precisar tá dando esses avanços em cada atividade, sabe? Uhum. Conseguir clarear ou ajudar em alguma... É que assim, Laísa, o que a diretoria às vezes quer é a gente criar cenários com os pagamentos. Essa que é a dificuldade, né? Acredito que só botar o Jonathan a par, né? Porque Ela comentou assim, ó, se você faz estrutura com a dilatação, então você deveria splitar ali, dividir a estrutura, entendeu? Que nem era antes, setor A, setor B. sim. Ela falou, mas eu falei para ela, eu acho que ele fez inteiro por causa de financeiro, né? Não sei. Na verdade, ali o que eu fiz da estrutura foi realmente, eu fiz uma coisa só para nós fazer o primeiro teste. Nós realmente vai ser faseado na obra, Vai, vamos abrir. Vamos abrir. Não tem problema nenhum. Aqui, Juarez, no cronograma é muito pensar como vocês realmente querem ter essa análise de cronograma mesmo, assim, o bom do Previso é que você consegue separar bem essa análise do financeiro com o cronograma, a parte física, sabe? Você pode ter um cronograma totalmente diferente do seu financeiro, do seu controle financeiro. Ao longo aqui dessa reunião de hoje, eu acho que vai ficando mais claro, porque a gente vai trazer as vinculações e aí depois a gente vai visualizar como vai ser reinterpretado isso na Dash, que é o nosso cronograma físico-financeiro aqui dentro, que é exatamente a informação que a gente vai levar ali para o Cienge. Aí eu acho que ao longo assim a gente pode ir discutindo, se você quiser, se você achar melhor. Com certeza. Até aproveitando, Laís, o John, vai ali para frente mostrar a alvenaria. Ó, a alvenaria nossa, eu abro uma alvenaria ali só para... Como que a gente abriu? Você já me deu uma ideia diferente, então. Acho que tá com o cadeadinho... Tava com o cadeado fechado. Ó, porque a gente trabalha assim, a gente primeiro, como a gente usa a argamassa polimérica, a gente faz a alvenaria perimetral antes, entendeu? Uhum. Então, de repente, eu poderia dividir essa alvenaria em duas etapas também. Eu faço a alvenaria perimetral, eu faço o contramarco, e depois que eu venho para dentro, fazer a primeira fiada, a alvenaria interna e o taliscamento. Seria algo assim, então? Então, aqui, elas são todas uma seguida da outra, correto? Não tem folgas entre essas atividades, esse serviço, certo? Depende minha dupla na obra, né? Pode acontecer o quê? Que eu faça só a alvenaria perimetral do tipo 1, por exemplo, subo o tipo 2, faço a perimetral do segundo, 3, 4, 5, lá na frente, depois eu volto. Não, ou aumentou mais duplas, agora eu vou descer algumas fazendo primeira fiada, em paralelo eu faço perimetral de outro pavimento, ou não. Então, pode vir a não ser sequencial, né? Eu posso ter essa quebra de cronograma. Uhum. Então, nesse caso, faria sentido realmente eu separar, né? Resolver a perimetral de 1 e primeira e segunda fiada. Porque a minha ideia, quando eu vi os blocos, assim, eu achei muito legal. Bloco? Como é que fala? Vagão, né? O vagão. Eu achei muito interessante, porque eu poderia botar junto como serviço na primeira alvenaria, a alvenaria perimetral junto com o contramarco. Uhum. Isso. Porque eu tenho toda a laje aberta para eu passar minhas linhas de eixo e já deixar o contramarco pronto, entendeu? Uhum.
E pode falar. Não, finalizar que eu falo. E daí para frente, como a gente trabalha com a polimérica, eu não preciso intertravar o tijolo. Eu já posso fazer uma cola na cabeça dela, né? Com a cola Dundum. Entendeu? Então, daí depois eu venho com a primeira fiada, com a alvenaria, com o taliscamento. Boa. Eu acho que é muito nesse conceito mesmo, de você pensar das equipes, né? Então, você está separando os vagões de acordo com as equipes que estão trabalhando no mesmo ritmo ali, juntas, e liberando a frente para o próximo vagão, né? Aí a Gi, se quiser falar Então, mais. vamos abrir, então. Mas daí volta na dúvida que a gente tem que dar um jeito de botar os pagamentos aí, porque a intenção eu estava falando para elas que a gente só fechou o previsto por causa do financeiro. É que assim, Laís, hoje eu já faço isso no Project, tá? Eu já tenho meu planejamento, tenho meu orçamento, eu linko os dois, gero um físico financeiro, né? Eu já faço isso. Só que ele dá uma diferença entre realmente meu desembolso mensal, que efetivamente ele me mostra que eu deveria estar pagando, do que efetivamente eu pago. Justamente esse que é o meu gargalo, por quê? Porque quando eu tomar uma concretagem, por exemplo, concretando amanhã a laje, o aço eu já paguei. Algumas coisas eu já paguei, outras coisas eu vou pagar só daqui a 2, 3 meses. Então, é essa diferença entre pagar e executar fisicamente a obra que é minha diferença, né? É esse que é meu Mas hoje vocês analisam essas informações pelo Cienge ou é só pelo Project? Hoje seria pelo Project. Do meu Cienge eu não consigo porque eu não tenho cronograma dentro do Cienge, né? Então, aí agora vocês vão passar a ter esse cronograma dentro do Cienge. Então, vocês não exportam esses relatórios lá dentro, lá no Cienge, não, porque eu não tive o fator tempo, o fator cronograma, poder exportar e linkar alguma coisa, né? Não estou usando o cronograma dentro do Cienge, porque não é viável, né? No caso, não é liberado, é isso que você quer dizer? Não é que não é viável. Eu já conversei com várias pessoas, construtoras, não tem muito planejar dentro do Cienge, né? Ele não tem predecessora, sucessora, então... Entendi. Então, seria mais essa questão de imputar as informações lá, de data de início, término, de quando que cada item, né, vai acontecer. Então, eu acho que ao longo dessa reunião a gente vai conseguir falar um pouco mais sobre isso, só para a gente conseguir dar já continuidade, no final a gente vai visualizar ali o cronograma físico-financeiro, aí eu acho que vai fazer mais sentido. Daqui das atividades, então, fica nessa saída de vocês separarem para acompanhando as equipes, né, os ritmos de cada equipe, que seriam ali os vagões. Aí, se quiser trazer mais algum ponto aqui sobre a questão das atividades. É só a dúvida do Juarez, questão de se você separar ali esse pacote em 2 pacotes diferentes, então, 2 vagões, né? A gente Isso, não tem problema quanto ao custo, porque é o que eu vou mostrar aqui agora nessa reunião. A gente consegue atribuir lá do orçamento flexível, serviço por serviço, lote por lote. Então, é o que a Laís falou, você não precisa ter a mesma estrutura aqui, né, do cronograma, pacotes, enfim, do que lá no seu orçamento. Até, Jonathan, se puder cancelar essa caixinha para a gente entrar lá na parte de orçamento, para já introduzir para vocês. É ali naquela moedinha, ali no menu esquerdo, tem o cronograma e ali embaixo tem a moeda. Isso, é a parte de orçamento. Então, aí é aqui que a gente vai fazer toda a nossa vinculação, trazendo nosso orçamento, né? A gente já trouxe ali do Cienge, mas só contextualizando para vocês aqui, a gente tem a categoria ali em cima. Então, só uma pergunta. Hoje vocês têm financiamento bancário? Sim. Não? Não, mas vamos ter. Estamos estudo. Vai ter. Vai ter? Vai ter, pode falar o que a gente pode fazer. Não, então, a gente tem as categorias, pode até clicar no mais ali para você visualizar, ali em cima, isso, do lado esquerdo, criar. Então, aqui a gente tem de orçamento e financiamento. Aqui tá com esse cadeado, porque pro plano, vocês têm o plano Pro, né? Esse seria uma funcionalidade do plano Premium, mas só contextualizando para vocês entenderem. Então, a gente consegue importar tanto o orçamento executivo quanto o financiamento. E qual que é a ideia? A gente tem ali na dashboard
uma dashboard comparativa. Então, a gente consegue fazer uma comparação ali do nosso orçamento para o nosso executivo. A gente já tem importado ali o orçamento, então nem precisa criar, porque já está criada a categoria de orçamento. Então, a gente tem essa primeira categoria ali. Pode subir um pouquinho, só para enxergar ali. Se você clicar ali nos 3 pontinhos do orçamento, pode clicar para visualizar, tem essa parte de atualizar. Então, caso vocês venham aí a atualizar valores, né, do orçamento, atualizar, vocês conseguem também fazer essa atualização. A gente tem alguns pontos, né, para essa atualização, então, o que a gente tem que fazer para não perder os nossos vínculos, né? A gente atualiza depois que a gente vincula o cronograma, mas a gente tem que tomar alguns cuidados ali para não perder esses vínculos. Então, se você olhar ali na sua estrutura orçamentária, pode até fechar isso. Tem ali os níveis, pode abrir ali em cima, tem nível, isso aí são as linhas. Você pode abrir em quantos níveis vocês têm aí na estrutura de vocês. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero adicionar um item ali no 1.1. Então, nível 2 do ponto 1, né? Então, eu não vou poder adicionar um 1.2 se tiver um 1.2 já embaixo. Teria que ser no último nível do nível 2. Sim. Acho que ficou meio confuso, né? Não, mas deu para entender. Se você também, por exemplo, mudar o nome dessa descrição do item, ele também vai perder o vínculo. Ele perde todos os vínculos abaixo desse item. Então, é importante ter esse cuidado para fazer a atualização. Pode trazer. Se eu atualizar orçamento só por dentro do Cienge, né? Não por aqui. Eu vou no Cienge, altero lá e atualizo aqui, certo? Isso. Pode até confirmar para mim, Laís, que sabe mais de Cienge. É isso mesmo. Não, é isso mesmo. Certo. Beleza. E, então, tomar esses cuidados, sabe? Então, vamos supor que você tenha ali 10, né? 10 nível 1. Quero ensinar um novo nível 1. Tem que ser o 11. O último, né? Sim. E aí, alterar valores não pode alterar também a descrição dos que já existem, para não perder essa vinculação. Certo. Pode clicar ali em cima em vincular ao cronograma, para a gente entrar na parte de vinculação. Beleza. Então, aqui ali em categoria, pode clicar na flechinha do lado para ele fechar, vai ficar maior. Lá em cima em categoria. Isso, na esquerda. Aqui. Isso. Só para abrir, né? Para ficar melhor. Uhum. Então, beleza. Como que acontece a vinculação? É aqui que a magia acontece, né? Como que a gente pode fazer? A gente pode estar selecionando qualquer nível para vincular os nossos pacotes de trabalho. A gente vai ter todos os pacotes ali que foram criados, mas a gente só consegue vincular aos pacotes que já estão lançados lá no cronograma. Então, vocês já lançaram até instalações, né? Então, vocês já conseguem vincular até a parte de instalações. Vamos fazer um exemplo. Se você for... Vamos tentar ali vincular Serviço em terra e terraplanagem, poderia ser? Isso, exatamente. E aí, você colocou serviço dentro do terraplanagem? Tem serviço em terra... Não, dentro do terraplanagem, que serviço que tá? Que serviço tá só... Para conferir o que tá, tem que abrir lá no cronograma? Pode abrir aí, que ele vai mostrar os lotes, né? No caso, ele só tá lançado na torre A, no térreo, mas assim, todos os lotes que ele tiver lançado, ele vai mostrar aí, nessa parte. Para você ver se tem serviço... Então, todos os tipos. Ele não vai mostrar aí, ele vai mostrar quando você selecionar. Então, por exemplo, já pode tentar o exemplo direto na alvenaria para você já visualizar com serviço. Você pode selecionar na caixinha do lado de alvenaria. Ele vai selecionar todos os lotes que tem alvenaria. Mas se, por exemplo, vamos supor que eu
Não, eu quero vincular primeiro a alvenaria do embasamento, depois dos tipos. Você consegue selecionar aí também. Tá? Uhum. Aí, pode ir ali na sua estrutura do orçamento e selecionar. Pode ir no nível que tem a alvenaria, que daí a gente vê junto. Se você também quiser fechar todos os níveis e abrir só para não ficar muita coisa, que tá todos abertos, né? Uhum. Então, deixar só nível 1, por exemplo, daí ele fica só o macro ali pra gente ver. Não é. É que você tá na página. Ah, tá na Acho que página. tá, isso mesmo, Ah, agora sim. isso. Está. Aí, Divisórias. paredes divisórias. divisórias, isso. Você poderia selecionar o macro, né, paredes e divisórias, mas se você abrir, pode abrir o paredes e divisórias? Para abrir, eu tenho que. Ah, tá. Já abri aqui. Isso. Você consegue selecionar o nível que você quiser. Então, vamos supor ali, paredes e divisórias em embasamento. Você pode selecionar ele com o embasamento ali. Isso, só tirar as torres. Tá. Aí, beleza, selecionou certinho. Ponderar. Aí, ponderar. O que é ponderar? Você vai. Pode Ele faz a- clicar. Ele ele vai faz a- abrir uma caixa. Isso. Beleza. Então, hora que você... Ele vai ter aí o item que você selecionou, tá? Então, é o 5.1, que é paredes e divisórias em embasamento. Tem o valor total dele ali. Aí, pode abrir na setinha de alvenaria. Beleza. Ele vai ter todos os serviços, tá? Nesse caso, é até bom que a gente pegou esse exemplo. O que está acontecendo? Se você subir ali, esses serviços, cadê o... A alvenaria só está com serviço em um lote, é isso? No dos tipos não tem serviço. Era para ter. É que esse é o vazamento, né? Aí não vai Eu- pegar. É que Aí é um embasamento. esse embasamento só que eu selecionei, Joana. Que Mais lançou pra com baixo. serviços. Mais para baixo, pode colocar. Ele Pô, botou mas- serviços na Aí tem que defesa. cancelar do lado direito. Eu acho que ele está selecionando a torre também. Aí do lado direito. Pode você- cancelar. Da direita Aí embaixo, ali onde que tem. na outra Pode parte. colocar um pouco mais para cima ali no menu à direita. Mas ele não tá selecionando. Tá selecionado. Não, mas tá de 1 de 10, ó. Aí, clica aí. Não, já tá. Ele é para ser só o embasamento, que é os não agrupados, ó. Acho que agora vai. Acho que estava selecionado a torre B. Ou tira os não agrupados, pode ser não agrupado a torre B também. Ah, pode ser. Pode ser. Pode ser. Olha, mas Não, ele não. selecionou igual. O não agrupados é o grupo do embasamento. Embasamento. Tá, beleza. Depois vocês podem até criar um grupo para o embasamento ali para separar, né? Aí pode clicar em ponderar. Lá em cima. Isso. E abrir ali. Então, ele vai te mostrar todos os serviços. Esses lotes que estão aparecendo embaixo, Eles provavelmente não têm, né? eles não têm serviço. Se eles tivessem, eles estariam aparecendo ali. Então, é até bom prestar atenção nisso. Depois, talvez, editar ver o serviço. múltiplo lá Entendi. e colocar serviço em todos. Tinha uma flagzinha, né, que ele repete, né? Tinha. Lembrei. Entendi. Aí você consegue editar múltiplo lá e inserir serviços para todos. Tem uma flagzinha que ele repete. Bem pra posição. Para todos, né? Para todos, é muito massa. Isso. Quando você abre o serviço, aí ele tem descrito ali cada lote. Bem pra Então, o gente. que ele vai fazer primeiramente? Ele vai distribuir igualmente para cada serviço ali, né? A porcentagem ali desse item ali de 342 mil. Então, alvenaria 48, primeira fiada, todos. Então, você consegue, se você clicar em cima da porcentagem, editar esse valor para o peso que você quiser, tá? Então, vamos supor, pode colocar 20%, isso. Aí tem que clicar Enter, tá? Senão ele não atualiza. Beleza. Se você descer ali embaixo, pode descer.
ele vai dar a soma de 105, né? Que tá a mais ali, que você colocou a mais. Então, ele nunca vai deixar você salvar se não tiver equilibrado os pesos somando 100, tá? Se você, quando tiver ali com todos os serviços dentro de todos os lotes, aí você consegue separar por lote dentro daquele serviço também. Aí pode subir um pouquinho só para mostrar mais um detalhe. Acho que pode abrir a alvenaria perimetral para eu te mostrar. Quando a gente criou o lote, lá no começo, eu até citei para vocês que davam para colocar a área, né, do lote. Então, por exemplo, o lazer tem quantos metros quadrados que vocês falaram? De alvenaria ou de área? De pavimento. De pavimento, isso. 2.700. Isso. Se você atribuir lá no cronograma a área do seu lote, e você clicar ali no metro quadrado, pode clicar. É que aí ele não tá com metragem, mas quando você clicar, ele vai atribuir esse valor proporcional ao metro quadrado. Então, é um facilitador também ali, né? Porque geralmente o tipo é diferente, né, do embasamento. No caso deles, ali só tem um lote, né, dentro daquele serviço, por isso que está 100%. Mas se você tivesse mais lotes, no momento que você clicasse no metro quadrado, ele ia fazer a distribuição proporcionalmente à metragem quadrada da laje, né? Então, por exemplo, se tivesse lá o lazer comparado, sei lá, uma caixa de máquinas lá de cima. Então, a metragem, né, quadrada é muito menor. Lá teria proporcionalmente também essa quantidade, né, de peso, de valor agregado menor. Exatamente. E ali tem o símbolo de igual, que aí no caso, você quer distribuir tudo igualmente para todos os lotes, né? Então, aí você clica no igual e ele distribui também essa porcentagem igual para todos. Pode salvar esse exemplo para eu mostrar como que a gente fica ali. Então, quando você vincular 100% um item, você pode ver que o cadeadinho ali vai estar fechado, né? Não vai estar com o risquinho de aberto. Então, significa que ele está totalmente vinculado. Você nunca vai conseguir vincular ele menos que 100%, somando menos ou mais que 100%. Vamos fazer mais um exemplo. É voltar o que já A volta lá, você pode editar. Isso, você consegue editar também o vínculo. Certo. Beleza? Outros modos de vincular, né? Você pode, por exemplo, vincular aqueles outros dois itens, então o 5.2 e o 5.3, a um pacote só. Você pode vincular dois de uma vez em um pacote só. Até pode clicar aí para a gente fazer o teste, vocês visualizarem também. Então, aí pode selecionar na caixinha. Aí pode clicar no 5.3 também. Isso. E aí pode selecionar os tipos, né? Acho que isso. Beleza. Aí pode ponderar. Aí ali em cima você vai ver que tem cada item, o 5.2 e o 5.3. Aí você clica em cada um para fazer separadamente ali a vinculação dentro desse mesmo pacote. É a mesma ideia. Então, ali nesse caso tem 8.000 nesse item. Você consegue distribuir ali pelos lotes. Nesse caso aí não tem serviço, mas quando tiver o serviço vai aparecer o serviço e todos os lotes dele para você atribuir. Certo. Beleza? Beleza. Pode salvar, só para vocês verem também como que vai ficar o símbolo ali. Quando você vinculou todos os itens abaixo do item L1, ele vai ficar com essa flecha, que quer dizer que todos os níveis inferiores já estão 100% vinculados. Beleza? Certo. Beleza. E por último também, vou demonstrar aqui para vocês, pode pegar
Vamos vincular um item com 2 pacotes de uma vez? Acho que pode pegar exemplo de instalações ou revestimento, não sei. Então, ali, pode selecionar um item só de exemplo. Depois vocês conseguem apagar, tá, esses vínculos e fazer ele da forma de vocês. E selecionar 2 pacotes. 2 pacotes, aí no caso um item, mas pode ser 2 também, é bem flexível. E aprumado, né? Tá. Olha, não, Esse não dá porque ele não tá lançado ainda no Ah, cronograma, não, tá? não tá planejado. Tá, Isso. entendi. Mas aí pode selecionar a alvenaria só pra gente fazer o exemplo ali, pra vocês verem como é que funciona. Não precisa se apegar ali a... Aí pode ir lá em ponderar, de novo. Aí ele vai ter o item, né, que você selecionou. Se tivesse mais de um, teria separado também. E as 2 atividades. E aí você consegue ir abrindo também em serviço e em lotes. Entendi. Então aí Você tem alguma dica para facilitar próximas obras, assim? A dica que a gente dá é sempre manter a mesma estrutura, né, orçamentária. Até ela aí, se quiser falar das experiências com o cliente. Mas aí, por exemplo, se tiver o mesmo plano de ataque, né, do cronograma, né, os mesmos pacotes, um layout ali de pacotes para todas as obras, e a mesma estrutura, né, a mesma EAP do orçamento, a gente consegue fazer a cópia, né, do projeto e atualizar os valores ali do orçamento. Laís, se você quiser até complementar. É isso mesmo, pensando em otimizar o tempo, vocês conseguem fazer a cópia dos projetos, e aí quando a gente faz a cópia, ele vem com o orçamento e as atividades ali, né, lançadas. Mas até trazendo, assim, é um ponto que é uma demanda operacional agora, nessa questão de vincular, mas só é feito uma vez, né, então depois tudo é preenchido automaticamente conforme as medições. O que eu penso, assim, a primeira coisa que eu vi agora, assim, de repente, alvenaria embasamento. Joga ela um valor único, e daí G1, G2, G3 você só muda no Prevision, né? No Cienge você joga um valor macro, é muito mais fácil você dividir aí. Na verdade, isso aqui, se tu vai pegar o orçamento do Cienge, vai trazer para cá e vai dividir. Então, mas a gente pode melhorar a tua vida no orçamento, ser muito mais macro o orçamento do que micro. Por exemplo, você abriu ali alvenaria, bota lá no orçamento. Você botou... Vou salvar. Só uma coisa interna aqui, tá, Laís? Uhum. Laís e Giovanni, abre ali. Você fez parte técnica ali. Onde que está a parte técnica, área técnica? Não, tá aqui em cima, ele tá com a torre, paredes divisórias, pavimentos técnicos. Então, hoje você não precisa fazer mais isso. Você põe tudo paredes. Daí você divide aí no Prevision, é mais rápido, na minha visão. O trabalho já vou ter que era fazer a metragem quadrada. Enfim, isso é para conversa. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Porque é muito mais fácil, a ponderação ali é muito mais pondera ali depois, né? rápido. Daí, aí você faz toda a alvenaria, tudo. Você ganha agilidade, né? Tempo. Sim. Beleza? Desculpa aí. Só Não, imaginei. um E aí, pensar mesmo da melhor forma que fica para vocês aí para otimizar o tempo, né? É mais nesse, igual a Laís falou, nesse primeiro projeto e o tempo operacional, né? De estabelecer ali um padrão, mas aí vocês conseguem ir atualizando só. Beleza. Acho que ficou alguma dúvida aqui? Não. De vinculação? Isso Laís, tem algum ponto da parte de vinculação? Naquele vídeo que vocês mandaram ali, tem um textozinho lá, estava bem explicadinho também. Pode subir ali o orçamento para eu te mostrar a parte das flags. A gente tem 2 flags aí em cima, né? Então, essa primeira, se você clicar nela, ela vai te mostrar todos os itens que ainda estão desvinculados. Pode clicar.
Você vai ver que sumiu só o item que a gente vinculou ali de paredes, né? Sim. Tá 100% vinculado, ele não vai aparecer. Então, se você quiser conferir se tá 100% vinculado o seu orçamento, é clicar nessa flag. E é importante que esteja todo vinculado para a gente conseguir fazer a devolutiva para o Cienge depois das medições ali do cronograma físico-financeiro. Certo. E a outra flag, pode até desativar essa. Que acontece? A gente não consegue salvar um item sem estar 100%, somando 100%. Mas o que pode acontecer? Vamos supor que você vinculou ele 100% e excluiu um serviço lá dentro do cronograma. Aí sim ele não vai estar somando 100%, sabe? E aí você consegue até conferir com essa flag. Então, se tiver algum item que está vinculado menos de 100% por causa disso, ele vai aparecer aí. Deu para entender? Certo? Sim. E por último, tem aquela flag ali em cima das atividades. Então, caso alguma atividade ainda não está totalmente vinculada, né? Vai aparecer ali. Então, quando você clicou, acho que pode até clicar de novo para a gente. A alvenaria a gente já vinculou tudo. Todos os serviços de todos os pavimentos. Então, ela já não aparece aí. Então, também consegue conferir pelas atividades. Certo. Aí, por último, pode voltar ali em cima, naquele voltar. Ali nos 3 pontinhos do lado de vincular cronograma, você consegue exportar para a planilha de Excel a sua EAP de orçamento, que você importou aqui no Previsio, e uma planilha com essa EAP e os vínculos dela, né? Então, todos os vínculos ali em formato de planilha, para você ter uma visão ali, né? Se quiser até baixar, é que a gente vinculou só um, mas se você baixar, você já consegue ver que a gente já vinculou. Não precisa ficar arrumando aquele ambiente ciente. Legal. Aí, você conseguiu abrir aqui? Não tá aparecendo aqui. Não? Não, mas acho que é porque só tá uma aba, né? No Explorer. Uma janela. Sério? Essa tem que selecionar na hora de partilhar. Tá. Aqui abriu. Você não conseguiu ver, mas ele abriu. Deu certo? E aí você Deu certo. consegue ver, né? Os vínculos. Sim. Beleza. Vamos ali na dashboard para eu mostrar para... Vocês não cravaram a linha de base ainda, né? Não. No cronograma. Acho que a gente pode cravar uma linha de base como teste, vocês podem apagar depois. Pode ser? Pode. Para eu mostrar como que a gente fica ali na dashboard, para vocês conseguirem já antecipar para vocês antes da reunião de dashboard. Pode entrar lá no cronograma. Certo. Pode ir no menu de funcionalidades. Versões. Aí pode ir no mais e selecionar a linha de base. Pode até escrever como teste, né? Que essa não vai ser a linha de vocês. Então, sempre para a gente ter... Pode salvar. Sempre para a gente ter a nossa dashboard, né? Tanto a física e a física financeira, a gente vai precisar do orçamento. Então, a gente sempre precisa cravar a linha de base para ter pelo menos a física e aí ter o orçamento vinculado para ter a física financeira. Aí você pode até abrir ali as funcionalidades de novo para a gente atualizar o orçamento. Pode ir em versões de novo. Isso. Aí pode ir em cima desse teste de implantação, ele tem um cifrão. A hora que você clicar, ele vai atualizar o orçamento para a linha de base. Certo. Então, sempre que você fazer aquela atualização lá também, se vocês quiserem
atualizar na linha de base, no planejamento inicial, vocês podem clicar ali no cifrão que ele atualiza. Aí, Certo. pode fechar, vamos lá na dashboard. A gente vai ter uma reunião só para falar de dashboard, pode ir na padrão. Mas já vou mostrar para vocês os ganhos aqui do orçamento. Pode clicar em atualizar. Aonde? Ali tem um botão ali embaixo que está desatualizado, aí pode clicar em isso. Tá bem em cima, aqui. Isso. Aí também sempre que for realizada uma medição, né, alguma alteração, vai ter esse botão aqui para atualizar a dashboard. Beleza. Projeto. Uhum. Pode subir um pouquinho, só para eu te mostrar ali em cima. Então, hoje vocês têm uma obra, né? Se vocês tivessem mais, vocês conseguem selecionar por ali a obra que vocês querem visualizar. E Você essa consegue comparar obras também, Giovana? consegue. Mas é uma visão mais macro, assim, a gente consegue. Isso. Eu posso até abrir ali. Naquele detalhado, aí a gente tem esses 3 modos de visualizar. O detalhado você vai ver de uma obra, né? O consolidado, você vai ter uma visão macro ali, uma gestão de portfólio, que a gente chama. Então, a gente vai conseguir comparar os indicadores e a curva S de todas as obras que tiver dentro da Prevision. E esse comparativo que pro Daniel. seria para comparar com o financiamento, né? O financiamento bancário. Daí, hoje vocês não têm ali habilitado. Mas aí mais para frente também posso estar mostrando para vocês. Beleza. Aí vamos olhar o detalhado. Se você for ali do lado, ele tem no outro. Pode clicar para fora. Isso. Isso, pode clicar aí. A gente tem a visão física e econômica, né? Que seria o físico-financeiro. Aí, Sim. olhando nesse lado econômico, você pode olhar por percentual ou por moeda. Legal. Pode colocar por moeda, que acho que fica mais legal de vocês visualizarem como foi o orçamento. Aquele valor que a gente vinculou é esses 5 milhões que tá ali. Uhum. Você passar, ó, é tudo que você já vinculou ao seu cronograma, tá? Tá. Aí pode descer um pouquinho. Você não vai ter avanço ali porque não teve medição. Eu só... Quer levar eles lá para o CFF, correto, Cid? Isso. Pode descer mais, tá? É que não tem as informações ainda, porque vocês ainda não realizaram medição. Mas Sim. só para mostrar o CFF, que é o que vocês vão levar para o Cienge, né? Pode Legal. descer, que é o último. Isso. Clicar ali em visualizar. Aí ele vai abrir. O que seria esse CFF, né? Que a gente chama. Ele vai ser a sua estrutura de orçamento. O orçamento que você importou tá ali. Da mesma forma, você consegue abrir em vários níveis, visualizar só o nível 1, enfim, consegue estar abrindo. Consegue ter a visão em percentual ou em moeda, né? Giovana, Pode falar. desculpa a introdução, mas aqui, ó, em que momento que eu vou falar pro Prevision que material que é mão de obra? Onde é que ocorre essa divisão? Dentro do Cienge, como que vocês separam mão de obra e material? Não, é tudo como insumo, na verdade, né? É tudo como... Então, seria tudo como material. Isso, tudo com material, nada como mão de obra. Uhum. Para você consegue subir separado material e mão de obra, mas daí teria que ter separado lá no Cienge. Ele vem do modo que está atribuído lá. Não é pelo orçamento, então, é pelo Cienge mesmo. Isso. Laís pode até confirmar. É isso mesmo. Quando a gente importa, sem ser pela integração, tem a opção de colocar material, o valor do material, a coluna, né, do material e a coluna da mão de obra. E aí ele faz essa leitura separada, por isso que ele traz aqui. Mas como a gente está trazendo por integração, ele está trazendo exatamente a informação que você tem lá no Cienge, né, de como você coloca o seu orçamento lá, a EAP.
Entendi. Então, realmente, como se eu fiz errado lá atrás, não tem como alterar agora, então. Vai Não, manter. mas assim, só uma informação é que aqui no Previse a gente sempre vai pegar o valor total para colocar o peso das atividades. Então, se você avançar 50% em cada item, é sempre em cima do valor total, não. Aí você pode até dividir, né, de acordo com. Mas aí, no caso, extraindo essa informação, não, a Previse não faz o cálculo de quanto que foi de material e quanto que foi de mão de obra. Tá. Isso. É que essa informação eu tenho, né? Só que eu tenho ela através do orçamento. Se tivesse alguma maneira de eu vincular depois, conseguiria dizer quantos por cento, que valor que era material, que valor que era serviço, né? Mas tranquilo, se não dá, não dá. Só para entender realmente se tinha coisa que eu pudesse fazer aqui para diferenciar isso, né? Uhum, entendi. É que a gente soma de qualquer modo e considera o valor total ali. Certo. Aí ali, se você pode passar para o lado, acho que pode até fechar essa abinha da esquerda ali do menu para ficar melhor para a gente visualizar. Isso. E se você for um pouquinho mais para baixo, tem a barrinha ali para você ir passando para o lado. Isso, acho que ele foi. Já foi tudo. Não, ele só trocou a página, então foi para atividade 11. Para você visualizar, você pode clicar, acho que até voltar, que ali tinha item vinculado, que aí você vai conseguir acompanhar. Dá um clique ali onde tem os números de percentual com o mouse, só para ele acionar a tabela. Que aí você vai ativar a tabela e aí com o seu teclado mesmo, com a seta da direita, você vai mover essa tabela para a direita. Porque a gente vai passar mês a mês da obra. Não tá indo. Isso, agora Pode com o teclado você pode clicar para a direita. Agora foi. Tá. Sabe? Aí ele vai boa. correr todos os meses da obra. Isso, essa é a ideia, então. Você vai ter a visão mês a mês, né, até o fim da obra, de tudo que é base, tudo que é previsto, né, e realizado ali do seu cronograma. Aí a gente está na visão percentual, né? Sim. E o base está sempre igual ao previsto, porque ainda não teve replanejamento. A partir do momento que você replanejar, esse valor do previsto ele vai se atualizando, tá? De acordo com o replanejamento. E conforme você for medindo, vai atualizando também o valor ali realizado. O valor agregado, né? Certo. E aí você consegue ter essa visão. E você consegue também ver tanto a visão acumulada, né? Quanto a não acumulada. E consegue ver só mês a mês ali do realizado. Essas informações que a gente vai levar lá para dentro do Cienge. E aí, acho que pode voltar lá no começo, só para no começo do CEF. Isso. E ali também a data de início e término ali, a gente tem também das atividades. Uhum. Ficou alguma dúvida? Não, bem tranquilo. O que Essa acharam? informação você já fazia, Joreis, essa análise dessa forma, colocando item a item? Não, nem tinha como fazer, né? Nem tinha como fazer. Conseguiu visualizar mais ou menos agora como vai ser ali no Cienge? Sim. Ainda tá... Sabe, Muito bom. muito bom, né? Que é tudo bem automático. Você fez um replanejamento, o previsto, tudo vai ser alterado também. Então, se você mudar a data de alguma informação, Exato. essa data vai ser replanejada e quando você fizer essa integração, a devolutiva, que a gente chama, para o Cienge, você vai levar essas datas atualizadas também. Da mesma forma, o valor agregado. Ali em cima está escrito acumulado, você pode botar não acumulado, você consegue ter o acompanhamento mês a mês de quanto a gente está agregando naquela atividade. Então, para você visualizar um mês, por exemplo, que esteja ali 0%, né, você vai conseguir identificar se... Nossa, No acumulado, a intenção é lá no final tá tudo 100%, né? Que ele vai somando. E aí, nesse não acumulado, a gente vai vendo mês a mês. E a medição. Mediu, vocês ainda não fizeram reunião de medição, né? A próxima, certo, Gi? Ainda não. Não? Mas é bem prático, a gente vai trazer também, né? Que aí a gente leva o telefone na obra, faz a medição, automaticamente fez a medição,
já isso aqui atualiza, sabe? É bem instantâneo, bem rápido. Nossa, que legal. Medição por um Física. cronograma ou medição física para um empreiteiro? Aí você depende de como você vai estar analisando ali, né? Se é por empreiteiro, você pode. Tem formas de você conseguir fazer esse controle. Não é a medição do empreiteiro, mas você vai medir a atividade Edição física. e aí você pode utilizar essa informação para ajudar, né, avaliar ali como cada empreiteiro desempenhou. A gente também tem ali os responsáveis, né? Então você consegue estar Isso, eu me separando lembrei. essa. Desses responsáveis, eu consigo gerar índices, né? Eu acho interessante isso aí. Isso. E aí tudo Thaís, tá ligado. tira uma dúvida. Essa planilha aqui, ó, eu consigo exportar ela? Excel? Sim, Sim. ali Mas em se você- cima. Tá vendo? Acho que ali nos configurar a engrenagem à direita. Eu pensava que eram os 3 pontinhos. Não, pode. Eu acho que tem os 3 pontinhos É. ali. Ah, Isso. tem ele tá aí. Ah, exportar Excel. Show. Isso. Tudo ali na dashboard dá para exportar por Excel. Tem alguns gráficos que dá para exportar a imagem também, se quiser colocar em algum relatório, né? Enfim. Uhum. Agora, deixa eu te perguntar. A gente finalizou essa obra, esses dados todos, eu fico comigo ainda? Pode falar. A gente consegue arquivar os projetos, né? A gente trabalha aqui com licenças. Hoje vocês têm duas Isso. licenças? Hoje vocês têm Vou implantar a segunda até final do ano. Boa. Então, essas são as licenças ativas que vocês possuem na plataforma. Supondo que a gente acabou esse projeto, aí vocês querem, né, liberar essa licença para poder estar lançando um outro projeto. Aí, durante lá o lançamento do outro projeto, você queira acessar alguma informação que ficou nesse projeto aqui que a gente está visualizando. Vocês podem arquivar ele naquele momento, o projeto atual, para desarquivar esse aqui e buscar essa informação. Projetos projetos arquivados a gente consegue acessar, mas a gente não consegue editar, né? Então, você Certo. poderia também, com ele arquivado, entrar nele e visualizar, mas você não vai conseguir acessar nenhuma informação. Entendi. Editar, né? Nenhuma informação. Editar, não, eu consigo acessar a informação, tirar relatório, dashboards, enfim, consigo olhar normal, só não consigo editar Você não ele consegue mesmo, né? também tirar os relatórios, você também não consegue, você precisa desarquivar ele, mas também não é um Tá. problema, assim, você consegue desarquivar, você você vai precisar arquivar uma outra Um por vez licença. que vai ter que estar, entendi. Um por vez que pode estar ativo, sabe? Entendi. E só um adendo aqui, você disse que até o final do ano quer implantar outra, né? Vocês já têm essa segunda licença liberada no plano, então a partir do momento que vocês quiserem trazer já na plataforma, vocês já podem estar trazendo, tá? A gente não sabia Legal, disso. não sabia esse detalhe. Ah, não Eu sabia? Pensei São que era duas licenças. Pensou que era só no final do ano? É, bom saber. Certeza disso? O plano Pro, ele são duas licenças liberadas. Aí, para obras extras, aí teria que liberar. Vocês contrataram 2 licenças, correto? Não foram? Sim, mas com uma consideração, né? Que seria uma agora no final do ano, e no final do ano tá. virava para 2. Tá. Então teria que ver isso com o vendedor. Com o vendedor. Normalmente o plano vem já com 2 licenças. De repente vocês fizeram algum acordo ali com. Agora entendi, né? Uma ideia, Quase. gostei da tua ideia. Beleza. Mas- E só uma última coisa, quando a gente fala que a gente, num clique, já consegue fazer essa integração, é verdade. Pode até ir ali no cronograma para eu mostrar para vocês como que a gente faz essa devolutiva pro Cienge, tá? Então, pode abrir o menu de funcionalidades. E lá embaixo tem integrações. Aí pode clicar no Cienge. O primeiro, isso. Tem um módulo ali. E aí você vai atualizar. Isso, a gente tem mobs, agora a gente também tem integração com software de qualidade também. Uma pergunta só, Giovana. No nosso pacote, está inclusa a integração com Mobus? Então, a integração com qualidade, ela é para o plano Premium, né? Tá. Ela é liberada para o plano Premium. Vocês utilizam Mobus? Sim. Entendi. Aí dá até para a gente entrar em contato com o vendedor, se vocês tiverem interesse mais para frente também, integrar com a qualidade, a gente pode estar integrando também. Tá.
E como que seria essa integração? Agora já entrou em outro assunto, mas... Ele vai trazer as FVS lá do software para dentro da parte de medições. Até quando a gente entrar em medições, eu posso mostrar com mais detalhes para vocês, legal. tá? E aí ele vai ter ali se a ficha está conforme, não conforme, ou se ainda está em execução, para vocês ter ali aquela tomada de decisão, né? Se vai fazer a medição, ou se vai travar, se não tiver não conforme, e aí de acordo com o que vocês definirem. Então, aí, até a gente tem ali quando clica na FVS, já é redirecionado direto para dentro do software. E seria para essa parte mesmo ali de medições. Eu posso estar entrando ali com vocês na próxima reunião também. Porque daí eu chamava o pessoal da qualidade para participar dessa reunião, entendeu? Pode chamar, a gente pode ir. Isso vai ser interessante mais para nós em obra do que para eles, porque a gente vai ficar controlando tudo pela plataforma. Sim. Não, já faz a FVS junto. Não fez, poxa, vai ter que usar ali Exato. na edição, ele não fez FBS. Exatamente. Até tá, é o nome dele? O novo. Léo? Perdão, é que tem um engenheiro de obra aí, né? Sim, o Lucas. Lucas, sim. Oi, Lucas. Porque é bem legal participar da reunião de medições, porque é uma reunião bem voltada para o pessoal da obra. Então, vai ser na próxima semana, né? Que aí você vai conseguir visualizar. Não, o outro engenheiro também da próxima vai vir também. Da próxima obra.